Olha, a gente já parte para outra entrevista, porque a gente está falando muito de reforma tributária, regulamentação da reforma tributária, os projetos que precisam ser analisados no Congresso Nacional. Tem um na Câmara que já passou e agora vai ao Senado. E a gente convidou para conversar com a gente aqui no Brasil Agora o coordenador do grupo de trabalho sobre a reforma tributária, que aparece aqui conosco já em tela, o senador Isalcir Lucas, do PL do Distrito Federal, que inclusive, né, senador, já apresentou o plano de trabalho para esse andamento das atividades da regulamentação da reforma tributária no Senado. Conta pra gente como é que vai ser o andamento nesse segundo semestre. Bom dia, senador. Bom dia, Yasmin. Bom dia. Bem, nós apresentamos e aprovamos ontem o plano de trabalho, onde inicialmente colocamos 11 audiências públicas. Evidente, está aberto ainda a inclusão de novos palestrantes e também outros temas que poderemos ampliar. Nós vamos fazer toda terça-feira, inicialmente às 14 horas e quando não tiver sessão deliberativa de manhã, e algumas quartas-feiras. Nós vamos debater até o dia 22 de outubro, quando deveremos apresentar o relatório das sugestões de mudança na reforma tributária. A Câmara aprovou de uma forma muito rápida, sem uma discussão mais aprofundada, e nós, no Senado, precisamos fazer o dever de casa. O projeto está muito redondo em termos acadêmicos, em termos teóricos, mas quando você coloca na prática, né, a gente vê que a situação é grave. Nós temos aí comprometimento de várias atividades, né? Inclusive ontem tive uma reunião com a construção civil, que de cara o aumento é superior a 50%, isso pode comprometer, né, a questão habitacional, o custo do imóvel, aluguéis, que inclusive não é nem consumo, aluguel é renda, então há uma confusão aí que a gente precisa realmente discutir e ajustar, não é? Então iniciaremos agora, dia 13, na próxima terça-feira, já o início das audiências públicas. Eu chamo... Olha, fui pega desprevenida aqui falando com o nosso diretor para saber quanto tempo a gente ainda tinha com o senador, porque é tanto assunto que a gente quer tratar da reforma tributária, quer saber, e o ponto importante. O senhor fala, senador, que algumas mudanças vão precisar ser feitas ali, porque na avaliação dos senadores a Câmara tratou muito rapidamente. Eu vou perguntar diretamente. E a carne? A carne vai ser mantida dentro da cesta básica? Essa é a expectativa dos senadores ou vocês vão propor alguma mudança? Não, nós vamos debater todos os temas. Nós vamos debater a Zona Franca de Manaus com as EPS, a questão do cashback, né, a questão da cesta básica. Nós vamos discutir a questão da construção civil, a área de turismo e eventos, essa questão, né, do crédito, porque não dá para transferir para o contribuinte a responsabilidade de fiscalizar se o fornecedor que você comprou, se ele pagou ou não o imposto. Isso é papel do executivo, não é do contribuinte. Então tem uma série de pontos. Fizeram uma reforma falando na simplificação e neutralidade. Não há simplificação, porque nos próximos 10 anos nós vamos fazer tudo que fazemos hoje, que é muito complexo, e mais tudo que está sendo criado, então não há simplificação por enquanto, não é? Questão da neutralidade. Nós estamos vendo que a área de serviço está tendo um impacto muito alto em todas as áreas, inclusive na saúde. Então, a gente precisa rever tudo isso, porque realmente ninguém aguenta mais pagar tanto imposto, né? Então, nós vamos oferecer assim, uma coisa muito prática. A nossa comissão, o grupo de trabalho, vai trabalhar tecnicamente. Assim, nós queremos mostrar o texto atual, o texto da proposta de mudança e a justificativa com dados, realmente com elementos, para mostrar o óbvio para o governo que, da forma como está, pode prejudicar o setor econômico brasileiro. Agora, senador, o senhor acha, porque eu lembro que ali na Câmara dos Deputados, esse primeiro projeto da regulamentação da reforma tributária, ele teve uma série de idas e vindas internas ali, porque não foi estabelecido um relator único, foi um grupo de relatores, eles tiveram que chegar a um acordo sobre muitos pontos, e aí o senhor está falando agora que muito possivelmente o Senado vai fazer alterações. O senhor acha que as alterações que o Senado vai fazer, elas vão ser mantidas pela Câmara dos Deputados? Já estão conversando ali com a Câmara dos Deputados, porque a sinalização que o senhor tem dado é de que a mudança vai vir, né?
Eu não tenho nenhuma dúvida, viu? Porque nós vamos trabalhar com os dados concretos. Nós vamos apresentar para o governo números que muitas vezes ele mesmo não tem, ou pelo menos não demonstrou ainda. Então, nós temos dados de vários setores que o governo, para manter o texto, ou a própria Câmara, terá que ter o contraponto disso. Por isso que eu digo, essas reuniões desse grupo de trabalho, que é na CAI, nós vamos oferecer realmente ao relator, que provavelmente será o senador Eduardo Braga, e que vai fazer isso na CCJ, mas esse grupo da CAI vai oferecer a ele todas essas propostas de mudança. E com certeza, né, as propostas estarão subsidiadas aí com bastante dados e comprovações para poder justificar realmente as mudanças. Para fechar, senador, imposto para a população, porque é isso que todo mundo quer saber. Quando sair do Congresso Nacional essa reforma tributária, regulamentação, tem risco da população ter mais imposto? Porque essa é a preocupação de todo mundo, né? Olha, da forma como está, o impacto é muito grande. Quem vai pagar essa conta é o contribuinte, não tenha dúvida. Né? Mesmo em alguns pontos, por exemplo, na área de saúde, né, tem alguns planos que são fechados, mas mesmo assim, na medida que você aumenta o preço, né, da mão de obra, porque, por exemplo, os profissionais liberais terão um aumento muito grande, eles vão passar a conta para o plano de saúde. Então, automaticamente vai aumentar o plano de saúde. Então, todas as áreas, a gente precisa estar muito atento a isso, né? Porque há uma preocupação com a questão do equilíbrio econômico e muitas instituições vão repassar isso para o contribuinte. Agora, de fato, nós estamos falando ainda no imposto de consumo. Ainda vamos discutir depois ainda o imposto da renda, do patrimônio. O governo fala em herança, um absurdo. O governo fala em grandes fortunas, que também é uma discussão muito grande. Agora, com a desoneração, essa semana que vem, o governo está tentando aprovar de qualquer forma a compensação da desoneração e está se falando em aumentar imposto. Nós não vamos aceitar isso. Não dá para aumentar mais imposto nesse país, principalmente quando você não tem de volta os serviços essenciais, saúde, educação, segurança. Então, não dá para brincar de cobrar mais imposto aqui no país. E senador Isalcir Lucas, do PL do Distrito Federal, trazendo aí detalhes de como vai ser o andamento desse processo de regulamentação da reforma tributária no Senado, que o Senado tem esse segundo semestre, principalmente com prioridades econômicas. Senador, o convite está feito. Volte aqui para trazer mais detalhes do encaminhar dessa proposta e a gente já agradece. Yasmin, eu queria aproveitar, Yasmin, dar uma sugestão, o seguinte, porque muita gente, muitos empresários, muitos setores ainda não fizeram as contas. Eles precisam realmente conversar com os contadores, com os advogados, para ver qual é o impacto dessa questão da reforma nos seus negócios, porque muita gente agora que está percebendo o impacto. Então a gente precisa resolver isso aí agora, né, até novembro, porque nós vamos votar isso depois das eleições. Então qualquer sugestão, o momento é agora.